No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre duas histórias de tempo diferentes, estética diferentes, linguagem diferentes, mas que no seu âmago, na sua conclusão, no seu discurso, no seu texto, na minha visão e na minha interpretação, falam sobre a mesma coisa. Sobre a natureza humana de sermos parasitas uns dos outros. As duas séries são The Leftovers e The Last of Us. De um lado a gente tem um dos jogos mais populares das últimas gerações dos videogames, que quando foi pra mão da HBO foi tratado com muito hype. Afinal, a HBO tem uma fama de ter uma produção de séries excelentes, e a HBO é um dos únicos canais de comunicação e de produção de séries que hoje em dia ainda conseguem manter não só a produção alta, mas a repercussão alta, onde as discussões ainda acontecem, onde você ainda tem uma série que sai um episódio por semana, onde ainda você tem um tipo mais antigo, e do outro lado você tem The Leftovers, uma série que traz uma das histórias mais populares que a gente tem no mundo das religiões, uma das histórias que já virou filme, já virou série de filmes, mas que é uma série não muito famosa, uma série que não teve tanta repercussão, uma série que anda no seu próprio ritmo, uma série lenta, que não dá respostas muito rápidas para quem tá assistindo, e talvez por isso não foi uma série que repercutiu tanto. Não é uma série que tem um grande fandom, não é uma série que tem grandes repercussões, grandes dissertações e grandes podcasts como outras séries, apesar de ter um desenvolvimento e uma trama e uma conclusão muito semelhante a outras séries que geram fandoms e de ser uma série de muita boa qualidade. Essas duas séries abordam o final do mundo, mas de maneira totalmente diferente. O final do mundo de The Last of Us é aquele final do mundo catastrófico, né? Aquele final do mundo onde todas as estruturas sociais que nós tínhamos até o momento foram destruídas. O final do mundo onde uma bactéria começa a infectar os seres humanos e transformar eles em espécie de zumbis. Zumbis que matam uns aos outros. E zumbis que têm até hierarquia de perigo, hierarquia de como eles vão matar os outros seres humanos. E zumbis que passam essa infecção para os outros seres humanos através de mais fungos. The Leftovers fala sobre o final do mundo, mas é um final do mundo mais tranquilo, um final do mundo mais estranho, um final do mundo onde as instituições não acabam, onde os governos não acabam, um final do mundo estilo mais apocalíptico da Bíblia, onde 3% da população de um dia pro outro some. Sem falar nada, sem saber de nada, em microsegundos 3% da população some e o mundo acaba. Só que eles continuam vivendo, continua tendo governo, continua tendo escola, continua tendo tudo que existia anteriormente. Diferente do The Last of Us, em The Leftovers, todas as estruturas sociais que teoricamente fundamentam a sociedade, que teoricamente nos unem e nos colocam perto uns dos outros, mantém. The Last of Us e The Leftovers falam sobre o final do mundo, mas cada um do seu jeito, cada um no seu passo, cada um no seu momento. E no final, as duas séries não são sobre o final do mundo. Apesar disso trazer um tipo de hype, trazer um tipo de desejo da gente saber o que aconteceu com o mundo, como será o Brasil no The Last of Us, como serão os outros países, como está a organização, será que teve guerras, como está a outra população. Em The Leftovers também, se tem esse desejo de saber como que tá os outros países, o que aconteceu, não te sumiu mais, não te sumiu menos. E a própria série até brinca um pouco isso, mostrando na segunda temporada uma cidade onde não sumiu nenhuma pessoa, e brinca em cima disso, desenvolve uma trama em cima disso. No final, essas duas séries, elas não são sobre o final do mundo. Elas usam o final do mundo como uma desculpa para falar sobre nós, para falar sobre os nossos relacionamentos, para falar sobre como nos relacionamos com os outros e para falar como muitas vezes não percebemos a maneira como lidamos e resolvemos esses relacionamentos. Em The Last of Us temos Ellie e Joel. Em The Leftovers temos Kevin e Nora. Ellie e Joel perderam fisicamente as pessoas que mais importavam para eles. Joel perdeu a sua filha e Ellie perdeu a sua amiga / namorada
Ellie é mais dramático ainda porque perdeu, quem sabe por culpa dela, no seu sentimento e na sua psicologia, perdeu por conta das suas atitudes e talvez dos erros que ela pensa sobre ela, mas que ao assistirmos não tem nada de erro, não tem nada de culpa. E perdeu a única pessoa por ser uma órfã que talvez ela tenha construído algum tipo de relacionamento de família. E tanto Ellie quanto Joel não fizeram todo o ciclo de luto, ou não tiveram acesso a ter esse ciclo de luto. Isso gera consequências na maneira como eles veem o mundo e na maneira com que eles se relacionam com as outras pessoas no mundo. Ellie e Joel são seres humanos, sociais, que precisam de relacionamentos, que precisam contar a sua felicidade, contar a sua tristeza para o outro, mas não querem mais isso porque foram destruídos e magoados. Foram tirados deles das pessoas em quem eles realmente confiavam, em quem eles realmente faziam isso. Eles querem, no seu âmago, nós queremos de novo construir novas pontes, construir novos relacionamentos. Mas estamos tão presos às dores antigas, aos relacionamentos antigos, e ao não passarmos por um ciclo de luto, em que passamos por todas as fases e percebemos que, apesar de ser doloroso, apesar daquela dor nunca mais passar, nós precisamos construir novas conexões, isso faz com que nós construímos muros. Construímos uma dificuldade em criar novas conexões. Então Joel, desde o começo, já dava pra perceber que ele construiu no começo algum afeto pelaquela garota. Ele percebeu que aquela garota precisava de ajuda, que aquela garota estava sozinha no mundo, que aquela garota estava num mundo totalmente injusto, destruído, que aquela garota não teria acesso e direito ao que uma vida de garota no mundo deveria ser. A uma infância brincando, tendo amigos, tendo pais, indo pra escola, estudando, tirando nota alta, nota baixa e tudo mais. Joel sentiu isso, mas ao mesmo tempo todo aquele muro que ele construiu para não sentir dor fez com que ele negasse essa possível conexão. E essa possível conexão teve que se construir através de um conflito. Um conflito que Ellie teve que resolver de uma maneira agressiva. Ellie teve que fugir quando Joel resolveu entregá-la como um pacote para o seu irmão. Resolveu tratar ela como um produto a ser entregue para os vagalumes. Resolveu falar, ó, tome, pegue Ellie, a entregue, porque eu não posso fazer isso. Ellie, nesse momento, teve que resolver esse conflito, teve que quebrar esse muro na força, teve que quebrar esse muro com murros, teve que esmurrar e destruir esse muro, fugindo e causando uma diversa bagunça naquela comuna, fugindo e tendo fazer com que Joel fugisse junto com ela e percebesse que ele estava a abandonando e que ele estava abandonando talvez a última chance dele de construir uma ligação tão preciosa e tão valorosa para seres humanos com outros seres humanos. Joel teve que perceber que apesar de toda a dor, ainda havia mais espaço. Ainda havia possibilidade de sentir felicidade, amor, tristeza, dor, ódio, raiva e compartilhá-lo com outras pessoas. Afinal, alguns desses sentimentos a gente pode culturalmente considerar como negativos, mas o mais negativo de tudo é sentir sentimentos solos. Sentir sentimentos sem ter com quem compartilhar. Porque, como diz o provérbio sueco, ao qual não se acha autor na internet, alegria compartilhada é alegria dobrada, e tristeza compartilhada é tristeza pela metade. Esse provérbio nos ensina de que os sentimentos humanos, apesar de ter sim um nível do auto-amor, do autocuidado, mas os sentimentos humanos são gostosos, são vibrantes, então, nos colocam pra cima quando compartilhados. E alguns sentimentos são sim doloridos, mas essa dor, ela se dissolve, ela se propaga, ela vai pro mundo a partir do momento que temos alguém ouvir. Por exemplo, estou gravando esse vídeo na época dos vestibulares. Vários jovens nesse momento estão passando pela tristeza, pela depressão, pela ansiedade de não saber o que vai acontecer no futuro, de estar sendo julgado por uma prova de 90 questões e ser julgado por essas provas que muitas vezes são injustas e sobre memorização. Daqui a um tempo vai sair o resultado. E nos dois casos, vai ser melhor que o resultado saia com alguém do lado. A alegria de se passar no vestibular e saber que vai para uma faculdade é muito boa, é muito prazerosa. Mas do que adianta essa alegria sozinho? E a tristeza de não ter passado na prova é dolorosa.
machuca. Mas não é melhor se tivermos alguém para enxugar as nossas lágrimas? O ser humano é social. O ser humano não é social. Ele é interdependente. Em The Leftovers, vemos Nora e Kevin. Uma azarada, teoricamente, e um felizardo, teoricamente também. Nora foi uma das azaradas em que 3% da população sumiu. É muita gente. É gente pra caramba, porque temos 8 bilhões de pessoas. Mas ela deu o azar de que, nesses 3%, toda a família dela sumiu. Pelo menos toda a família que morava com ela, seu irmão sobrou. Seus 2 filhos e seu esposo sumiu. Nora, de um dia pro outro, viu que não tinha família. E o pior ainda, sumiram no dia que ela estava totalmente estressada e brigou com todos eles. Já Kevin, teoricamente, foi o felizardo. Nenhuma pessoa da família dele sumiu. Seus 2 filhos e sua esposa continuaram. Mas Kevin viveu isso bem no dia que ele decidiu trair a esposa dele. E bem no momento que a traição ia se consumar, a mulher com quem ele estava traindo a sua esposa sumiu. No final, Kevin perdeu o relacionamento também. Sua esposa foi para um culto, seu filho sumiu e sua filha não consegue mais desenvolver nenhum tipo de relacionamento. Kevin e Nora perderam os relacionamentos, mas não conseguiram porque as estruturas, o destino e a maneira em que eles viviam não permitiram eles passar por todo o luto do relacionamento. Como Nora vai se livrar da dor de ter perdido seus filhos e seu marido bem no dia que ela estava mais estressada e brigou com todos eles, se eles sumiram completamente? Se eles não deixaram rastro, se não tem pra quem pedir desculpa, se não tem pra quem falar obrigado, se não tem pra quem falar eu te amo. Nora não teve a chance de se despedir de nenhum de seus filhos e nem de seu marido. Kevin também não teve a chance de terminar seu relacionamento. A mulher vai para um culto onde as pessoas não falam. Seu filho some no mundo e sua filha nem fala mais. Ou seja, Kevin não teve chance e nem maneira, sendo ainda uma pessoa que tem alguns problemas de personalidade, alguns transtornos de insônia, não consegue resolver nenhum dos seus relacionamentos. E assim, Kevin e Nora começam a se relacionar, totalmente destruídos. E começam a se relacionar e começam a tentar se construir. Mas eles pulam etapa. Em seu relacionamento já começa meio que ruim. Não no sentido que eles tratavam mal um ao outro. Mas o seu relacionamento começa a partir do momento que eles não estão bem nem consigo mesmo, nem com o mundo e nem com os outros seres humanos. Eles não fecharam as feridas que os causaram dor antes. Começaram um relacionamento com uma maneira de tampar. Assim, quando um cano quebra e começa a vazar água e não trocamos o cano e sim colocamos uma fita crepe ou uma fita isolante, isso vai resolver por uns instantes. Mas depois de um tempo, o cano vai destruir ainda mais. Aquilo que era um buraco só vai se tornar um buraco cada vez maior, até que você tenha que trocar o cano de verdade e resolva os seus problemas hidráulicos. Aí você começa a resolver os outros problemas. Mas eles não resolveram e começaram a se relacionar. E o que a gente vê é um relacionamento que estava fadado ao fracasso. Não porque eles são má pessoas, não porque eles não se amam, porque eles se amam, não porque eles não têm estabilidade financeira e estrutural para desenvolver um relacionamento, mas é porque eles não estão bens. Eles são parasitas uns dos outros, mas são parasitas que no final das contas, por não saberem como se relacionar com outro organismo, acabam causando a morte do outro organismo. Ellie e Joel são parasitas uns dos outros. Kevin e Nora são parasitas uns dos outros. Você que tá me assistindo, somos parasitas uns dos outros. Pesado, né? Faz sentido? É muito pesado? Sim, não, depende dessa frase. Eu cito essa frase porque me falta outra palavra para definir o relacionamento entre seres humanos. Parasita, para quem não sabe, é um conceito que a gente usa para alguns organismos que, ao adentrarem outros organismos, utilizam aquele organismo para sobreviver. E muitos dos parasitas acabam causando a morte do organismo, do hospedeiro final. Mas o melhor dos parasitas, e o parasita que consegue mais se propagar,
É aquele parasita que não causa grandes sintomas. É aquele parasita que não mata o hospedeiro. É aquele parasita que consegue se reproduzir e o hospedeiro nem percebe que algo estava ali. Isso acontece de verdade, tanto que tem muitos vírus e bactérias que entram dentro da gente, sobrevivem dentro da gente e a gente nem sabe que eles existem, porque eles não causam uma doença, eles não causam mal. Os seres humanos são interdependentes, repito isso de novo. Eu sempre dou esse exemplo dos alunos e falo que eu não tô falando só de dependência emocional, de dependência de outras coisas. Não, a gente é dependente para conseguir até produzir os nossos próprios sentimentos. A gente é dependente materialmente, a gente é dependente fisiologicamente. Finge que você é a pessoa que não quer ter contato com nenhum ser humano. Não tô falando de transtorno, tô falando de vontade. Sinta que você não quer falar com ninguém. Sinta que você quer ficar sozinho dentro do seu quarto, trabalhando home office e jogando videogame. Mesmo assim você vai ser interdependente. Porque afinal de contas, quem vai produzir essa comida? E transportá-la até o mercado? E depois colocá-la na gôndola do mercado? E depois passá-la no caixa e dar a você? Quem é a pessoa que vai manter o sistema de crédito rolando? Se não os trabalhadores que trabalham na Alelo, na Cielo e tudo mais? Quem vai manter o servidor do seu jogo funcionando? Quem vai manter o seu pagamento? Quem vai passar o seu vale alimentação? Não existe perspectiva no mundo nenhuma onde a gente possa viver materialmente sem depender de outro ser humano. Eu preciso de outro ser humano para produzir comida, para transportá-la, para embalá-la, para colocar a etiqueta, para colocar o preço, para passar no caixa, para colocar na sacola e para me ajudar a levar até o porta-mala do meu carro. Somos todos interdependentes. Não podemos negar esse fato e é ruim que a gente viva numa geração que cada vez mais a gente tem a pregação do individualismo e não do coletivo. E não tô falando aqui de ideologia política, mas tô falando assim dentro das ideologias políticas que a gente vive. Porque até dentro do liberalismo a gente deveria viver uma ideologia política coletiva. Afinal, somos coletivos, dependemos uns dos outros. A economia depende do coletivo. A política depende do coletivo. Todas as estruturas sociais que a gente construiu, em que ideologia que fosse, um país de esquerda ou de direita, depende do coletivo. E nós dependemos do coletivo também, emocionalmente. Aí que o nosso parasitismo canta mais. Aí que o parasitismo de Joe e Ellie canta mais. Aí que o parasitismo de Nora e Kevin canta mais. Somos dependentes dos outros para nos tirar emoções. Somos dependentes dos outros para nos dar conforto, nos dar prazer, nos dar intimidade, nos dar a divisão de sentimentos. O que acontece é que muitas vezes não somos parasitas muito bons. Somos aqueles parasitas que causam a dor do outro, que causam a morte do outro. Não somos aqueles parasitas que nos adentramos um no corpo do outro. Produzimos aquilo que temos que produzir. Geramos sentimentos que temos que gerar. Geramos coisas que temos que gerar. Nos reproduzimos e saímos sem causar nenhuma dor. Muitas vezes somos parasitas, assim como Joe e Ellie, assim como Kevin e Nora, que causa dor no outro por não resolver as nossas dores antes de entrar dentro do relacionamento. E não falo aqui só do relacionamento amoroso. Falo de todo tipo de relacionamento. Relacionamento pai e filha, relacionamento amigo, relacionamento namorado, relacionamento colega de trabalho. Muitas vezes somos parasitas que, por não tomar conta de nós mesmos, por não desenvolvermos o nosso autoconhecimento, por não curar as nossas dores antes de nos relacionarmos, acabamos jogando as nossas dores nos outros. Acabamos tentando transferir as nossas dores nos outros. Acabamos usando os outros como subterfúgio das nossas dores. Acabamos jogando nos outros as nossas fraquezas, o nosso ego, a nossa prepotência, tudo o que de negativo tem em nós, muitas vezes jogamos nos outros. Ou punimos o outro pelaquilo que nos fizeram no passado. Usamos o outro que é bom com a gente, às vezes, o outro que tem relacionamento com a gente, o outro que não vai revidar, usamos eles como camaleões, usamos eles como subterfúgios. Usamos eles para causar as dores, causar a vingança que queremos causar naqueles que estavam lá atrás, naqueles que causavam dor para nós lá atrás. Em traumas, em xingamentos, em bullying. Queremos resolver as coisas com as pessoas que não tem nada a ver com as nossas dores. Aí nos tornamos parasitas, como esses 4 que eu acabei de citar.
Esses 4 que não resolveram as suas dores antes de poder entrar em novos relacionamentos. Esses 4 que, na verdade, às vezes, esses 4 que não tiveram nem condição de resolver essas dores. Mas a ficção tá sempre usando a fantasia, o sobrenatural, tá sempre usando hipérboles para falar sobre nós. Quantos de nós, às vezes, temos condição, temos acesso de resolver as nossas dores ou de ajudar os outros a resolver as suas dores, mas não os resolvemos. E aí acabamos caindo num ciclo infinito de que somos parasitas uns dos outros, mas não produzimos nada de bom nem para nós, nem para o outro. Somos aqueles parasitas que só vão se infectar para destruir o outro. E aqui eu não tô falando de moralismo, não tô falando que as pessoas são ruins por isso. Tô falando que muitas vezes não é nos ensinado que antes de entrar no coletivo, talvez seja bom olhar para você para saber como você adentra esse coletivo. O que você traz para esse coletivo? O que você traz para o seu relacionamento? O que você traz para sua amizade, para os seus colegas de trabalho, para o coletivo em que você vive? Será que você não traz muito dor, rancor, tristeza, que na verdade está em você, não nos outros? Talvez você não percebe que você é dependente um dos outros. E aqui não é papo de coach, não. Espero que ninguém mude com esse vídeo. Ninguém muda num vídeo de 20 minutos, assim como ninguém muda num dia, numa semana, nem no mês. Muitas vezes as mudanças profundas de nós e psicológicos nós demoramos muito tempo, mas a gente tem que começar de algum ponto. A gente tem que começar de um ponto de autorreflexão. Um ponto de que entendemos que somos parasitas uns dos outros. Não tem como fugir disso. Mas que tipo de parasitas queremos ser? Que tipo de parasitas queremos ser para o outro? Que tipo de parasitas queremos ser para a coletividade? Que tipo de parasita queremos ser? Que tipo de contribuições queremos dar? Porque a partir desse momento a gente começa a pensar nas dores que nos foram causadas, mas também nas dores que causamos. Porque é muito fácil pensar só naquilo que foi nos dado, mas a gente às vezes tem que pensar também nas coisas que damos aos outros. É isso, mais um vídeo. Se você gostou, não esquece, engajamento. Aí embaixo, microsegundos. Viu? Sou dependente de você. Sou dependente do seu engajamento. Não posso ser louco de falar aqui, não. Porque, trabalho pra caramba e vou crescer. Não. Depende de você, do seu engajamento. Nobre pessoa aí do outro lado do monitor. Microsegundos, milissegundos. Seu clique é muito rápido. Clique no curtir, compartilhar. Se nunca desceu em algum vídeo meu, se nunca apareceu um vídeo meu pra você, apareceu esse? Curte aí. Se gostou, curte, se inscreve. Tentando chegar a 1K de inscritos. Assiste The Last of Us, HBO Max. Assiste The Last of Us ou joga The Last of Us, HBO Max também. Não, isso não é uma propaganda, não. Mas HBO Max, se quiser, tamo aí também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!